Olá, Olá, boa noite. travou para mim, caiu aqui. Não sei se havia travado para ti também. Também. Podem ser duas possibilidades. É uma instabilidade no Instagram mesmo. Algumas pessoas comentaram aqui comigo que está havendo uma instabilidade do ao vivo em outros perfis também. E pode ser em relação ao tema também, que a gente sabe que é um tema, pode haver boicote, né? Sem dúvida. Vamos perseverar aqui. Estou chamando o Saulo para conectar conosco mais uma vez. Perfeito. Saulo não está conseguindo conectar. Vamos de novo. Louvado seja Deus, porque esse é o tema. Amém. Isso aí. E vamos para cima. Aí, nós somos insistentes. E o diabo não tem poder nenhum aqui, nós vamos até o fim. Amém. Que a tecnologia coopere com o Espírito Santo. Amém? Saulo, por gentileza. Ok, posso continuar então, né? Por favor. Tá. Se cair, a gente volta de novo. Então, eu marquei lá uma conversa com o pastor Pascoal Piragini e, na verdade, ele já estava orando por mim já fazia um tempo. E nessa conversa ele fez um convite para que eu pudesse estar à frente, né, construindo ali um ministério de sexualidade na PIB Curitiba e liderando, né? Aí fui para a primeira igreja batista e eis que veio a pandemia, um mês depois. Aí foi um grande desafio construir um ministério de sexualidade estando todo mundo em casa, né? Fique em casa o tempo todo. Mas deu certo, né? Surgiu um ciclo de palestras online, os grupos de apoio foram acontecendo, veio o nome do Bússola Sexualidade e hoje estamos aí com o Bússola, né? Tem várias ações dentro dele. E o pastor Pascoal já conhecia a minha história, né, de muitos anos atrás, que eu estive com ele que ele fez um estudo bíblico sobre homossexualidade lá na PIB e me convidou para estar junto, né? E ali ele me conheceu pessoalmente e a partir daí, por conta desse contato inicial, ele se sentiu seguro para me convidar para estar lá. Então, tem sido uma caminhada de 23 anos nessa caminhada, né? Assim, de ressignificação de vida, de posicionamento, entendendo o propósito de Deus para a minha vida. E hoje o Bússola Sexualidade, ele é parte, né, o resultado desta caminhada. Então, estamos aí lidando com vários assuntos. Bússola Sexualidade, não é bússola LGBTQIA+, porém, nós temos dentro dele ações voltadas a essas pessoas que livremente buscam ajuda. Então, nós temos ali trabalhado com a restauração na identidade, na sexualidade. Trabalhamos com restauração. Não fazemos libertação, não tem a tal da cura gay, né? Nós temos como proposta uma caminhada dentro de uma relação de ajuda, estar junto nessa caminhada. E tem dado certo, Deus tem cuidado de nós, e este assunto, ele é um assunto muito delicado, principalmente nos tempos atuais, onde é uma total destruição, né, de tudo que tem princípios e valores cristãos. E nós colocamos aí no pacote a sexualidade nessa cosmovisão cristã, né, que tem sido atacada o tempo todo. Muito,
muito bom tê-lo conosco com essa bagagem. São mais de 20 anos aí de experiência e know-how para compartilhar. E então vamos começar um bate-papo. Falamos bastante a respeito da palavra sexualidade aqui, e nem sempre ela é tão clara, tão óbvia como a gente fala, né? Então, Saulo, eu gostaria da sua contribuição aí para a gente entender um pouquinho mais o que é sexualidade. Existe é algo tão básico, mas existe muita confusão a respeito desse assunto, né? Eu percebo, pastor Fábio, que nós temos recebido muitas informações erradas a respeito do que é sexualidade, a respeito do que é sexo. Então, as informações erradas estão chegando de tudo quanto é lado. E as pessoas, quando recebem essas informações erradas, elas são levadas a ter um conhecimento errado, um conhecimento distorcido do que é sexualidade. E com esse conhecimento distorcido, tem um posicionamento também que é fora dessa cosmovisão cristã. Então, nós precisamos gerar informação correta do que é sexualidade, do que é sexo, do que é identidade. E quando nós geramos informação correta a respeito de sexualidade, nós temos o quê? Conhecimento correto. E, logicamente, um posicionamento correto a respeito do assunto. Mas as pessoas confundem esse básico, né? Um exemplo, quando você vai falar assim, precisamos abordar o assunto da sexualidade com as crianças. O pessoal se assusta de início, porque entendem que nós vamos falar sobre sexo, né? Sobre o ato sexual, sobre o órgão genital, e não é isso. A sexualidade, as pessoas precisam entender esse básico, porque está muito confuso. E o que é? É a forma como a pessoa se relaciona com ela mesma, como ela se relaciona com o outro, com as pessoas à sua volta, com o mundo à sua volta. Então, a sexualidade é algo bem mais amplo. E as pessoas acabam dando uma conotação maior a sexo. E esquecem que a sexualidade é bem maior. Por quê? É relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui agora é isso, é exercendo a nossa sexualidade. Então, ela é bem maior, esse leque se abre, ele se estende. Então, as pessoas precisam também perceber que elas estão se relacionando de uma forma indevida, distorcida, e estes relacionamentos estão levando a uma utilização da sexualidade de forma distorcida, a um posicionamento distorcido. Por quê? Elas não estão entendendo e não estão sabendo se relacionar. E, afinal de contas, hoje, está difícil se relacionar com as pessoas. Por quê? Você não sabe se chama a pessoa de pansexual, de ecossexual, de bissexual, de trans. É tantos nomes que a pessoa se define, se identifica, que hoje está difícil se relacionar. Então, será que é possível a gente ter esse entendimento do que é sexualidade? É possível, mas nós precisamos trabalhar isso, ir lá no básico, entender que é relacionamento e não o ato sexual. Muito bom. Bianca, você fique à vontade para contribuir, por favor, em qualquer momento, tá? Ok, combinado. Combinado. E muito bom já trazer um pouco de clareza a respeito da diferença entre sexualidade e sexo em si, né? E tem um ponto que a gente tem conversado bastante que também traz confusão e quem sabe a gente pode trazer clareza nessa noite, que é a diferença entre sexo e gênero. Como que nós poderíamos abordar, né, a diferença entre esses três nomes que parecem ser a mesma coisa, sexualidade, sexo e gênero, mas cada um é uma coisa diferente, né? Como que
que você, Saulo, pode nos ajudar a entender a respeito da diferença entre esses três aspectos? Ok. Primeiramente, um alerta para as igrejas, né, para as lideranças, é que nós não usamos a palavra gênero para nos direcionarmos ao homem e à mulher. Nós utilizamos a palavra sexo. A pergunta errada é: qual é o teu gênero? A pergunta certa é: qual é o teu sexo? Então, essa questão do gênero, pastor Fábio, ela é uma palavra que foi criada de uma forma política e ideológica para manipular a linguagem, justamente para confundir, para destruir o masculino e o feminino dentro da cosmovisão cristã. Então, quando eu vejo assim essa geração procurando emprego, né, em várias empresas, e tem lá na ficha qual é o teu gênero, você é pan, você é bi, você é cis, você tem uma lista. Aí lá depois do 12º tópico da lista, está lá, heterossexual. Aí a pessoa se acha ali. Então, o gênero traz possibilidades. A pessoa se identifica conforme o que ela sente que é. Então, hoje eu me sinto homem, amanhã eu posso me sentir mulher, e aí vai aquela infinidade de nomenclaturas que tem. Então, o gênero abre possibilidades. O sexo é sexo masculino, sexo feminino. Aí, algo interessante dentro desse tema, pastor Fábio, vamos lá para Gênesis capítulo 2, que é algo tão comum que nós sabemos que está na palavra, né? Lá no versículo 23 ao 25, diz assim: Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí no versículo 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, no 25. Aqui não está dizendo assim: por essa razão, o homem trans deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher trans. Aqui não tem gênero, aqui tem sexo. Homem, mulher, pênis, vagina. Então eu tenho dito para as pessoas assim: por essa razão, o homem, geneticamente homem, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, geneticamente mulher. Então, entende que o gênero traz confusão, as pessoas começam a se perder na sua identidade por conta de tantas possibilidades, e a palavra ela é muito clara. Aqui não tem que inserir mais nada, está muito claro para nós que somos cristãos e aceitamos a palavra como ela é. Então, quando eu leio aqui e vejo que é homem, é mulher, ponto, não tem conversa. Mas o gênero, ele veio de uma politicagem, de uma manipulação da linguagem, para poder fazer o quê? Está aqui, sexo. Sempre foi sexo. Aí vem gênero, sexo, gênero. E isso dentro das igrejas também. Aí começa a vir gênero, sexo vai ficando para trás. Gênero, sexo, gênero, gênero. Aí você vê igrejas utilizando nos seus encontros de jovens, casais e tudo que tem dentro das igrejas, colocando lá qual é o teu gênero. Por quê? A mentira foi sendo trazida como verdade e hoje nós temos uma mentira sendo aceita como verdade. Então, sexualidade é como a gente se relaciona com as pessoas conosco mesmo. Sexo é a prática do ato sexual, é o órgão genital masculino, o órgão genital feminino, sexo. Gênero é essa falácia toda que estão trazendo para destruir a criação de Deus.
Não é para desconstruir, é para destruir. Essa é a intenção. Então, de uma forma resumida, nós podemos entender que sexo feminino ou masculino foi criado por Deus. Gênero não foi criado por Deus. Não, o gênero foi criado pelo ser humano, né? Foi intencional. Por quê? Por trás também dessa politicagem, dessa manipulação, que as pessoas acham que elas estão livres, porque elas podem ser quem elas quiserem, elas estão sendo parte de uma massa de manobra para atender uma demanda de quem está por cima, que quer que seja dessa forma. Então, hoje nós vemos aí um homem destituído do papel dele, que não sabe quem ele é, uma mulher que foi empoderada pelo feminismo, se perdeu no empoderamento. Hoje essa mulher busca pelo homem dela, não encontra. Então, o gênero veio para isso, né, para trazer total confusão, com um ar de liberdade. Muito bom. Deixa eu até fazer um adendo aqui também, Fábio. Claro. Que geralmente ali a gente, né, quando a gente vai pesquisar sobre o tema, existe um anagrama, uma anatomia ali que eles usam muito, né? Então, que é um corpo humano, e aí eles sinalizam ali no órgão genital como sexo, e aí eles sinalizam o coração como sendo a origem do gênero, vamos dizer assim, né? E essa atração relacional. E aí a palavra também é muito clara, né? Ali, quando ela fala, ela traz, né, que enganoso é o coração do homem. Então, eles mesmos, né, dão essa resposta pra gente, né? Então, se o gênero, ele vem desse lado do coração, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que o coração do homem é enganoso. Então, aqui também já fica uma analogia bem clara também dessa diferenciação entre sexo, gênero e qual que é a verdade em relação a isso também. Muito bom, eu fiquei bem feliz porque para mim era realmente um assunto para trazer clareza e de fato trouxe, sabe? Então vou repetir aquilo que eu disse à luz do teu esclarecimento aí, Saulo e Bianca, que sexo foi criado por Deus, então Deus criou o homem e a mulher, e a ideologia de gênero ou gênero foi criado pelo homem com uma intenção maligna de distorcer ou de confundir, de destruir os valores bíblicos por trás disso. Exato. E complementando, pastor Fábio, para a gente entender bem essa questão, um exemplo, gênero sempre foi utilizado para coisas, nunca para pessoas. Então, assim, o lápis, a caneta, o apontador, para coisas. Mas o que fizeram? Puxaram para o ser humano. Então, não podemos aceitar, nós cristãos, que se utilize essa palavra gênero para definir o homem e a mulher. Porque se nós fizermos isso, nós estamos fazendo parte de uma manipulação política e ideológica. Então, mas eu posso dizer, pastor, eu faço parte do gênero humano, mas não dizer que o meu gênero é masculino. Isto não. Tá? Então, gênero é uma criação humana, com más intenções, claro, né? Muito bom. E hoje, falando um pouquinho assim de perspectiva ou de panorama, eu, junto com a Bianca aqui, a gente trouxe um ponto para a gente desbravar e também posicionar quem está acompanhando a live. Qual que é o panorama a respeito do tema, a respeito de sexualidade no Brasil e no mundo? Qual é a realidade que nós nos deparamos hoje? Então, se nós voltarmos para os anos 70, anos 80, qual que era o cenário? O cenário da homossexualidade aqui no Brasil era o quê? Os homossexuais
viviam praticamente se escondendo, se encontravam em saunas e bares gays, ou ficavam nas esquinas buscando alguém para ter relação sexual. Então, nós estamos falando de anos 70, 80, que existia o armário para sair. Então, a pessoa dizia, aquele lá saiu do armário. Mas hoje não tem armário para sair. O armário foi destruído. Então, olha, se nós estamos falando dos anos 70, 80, nós estamos em 2023. Eu considero pouco tempo para mudar essa cultura, né? Então, essa é a realidade desse ano, 70, 80. Mas como que nós estamos hoje, em se tratando de Brasil, relacionado a essas questões que envolvem LGBTQIA+. Nós, a partir do ano 2000, começamos a ver algo romântico acontecer aqui no Brasil, né? Um olhar mais romântico, foi saindo daquela questão da perversão, a homossexualidade foi perdendo essa conotação de algo muito errado, muito pecaminoso, e foi sendo romantizado. Então você vê o quê? As propagandas de TV anunciando esse romantismo todo, né? Empresas de perfume, grandes lojas fazendo esse movimento. E dentro desse romantismo, nós tivemos algo que aconteceu que talvez as pessoas ainda não perceberam, que foi assim uma mudança gradativa que veio de sensibilizando a população, que era assim, quando você falava lá nos anos 2000, nos anos 90, sobre casamento, um homem casado com uma mulher. Depois de um tempo, veio a união estável entre um homem com uma mulher. Aí eu comecei a falar, a união estável veio, daqui a pouco nós vamos ter o casamento homossexual. As pessoas, não, você está louco? Isso não vai acontecer nunca. Eu falei, esperem, e virá em pouco tempo. Então, veio união estável entre um homem com uma mulher, depois veio união estável entre pessoas do mesmo sexo. Hoje nós temos aí o casamento homossexual. Então, o cenário hoje, eu digo que a homossexualidade já ganhou espaço há muito tempo. Ela já está normalizada na sociedade. Pode ser que ela não assuste mais. Aí nós temos o quê? A travestilidade, a transexualidade. Então, esse espaço foi sendo conquistado de uma forma gradativa. Nomes bonitos foram sendo trazidos, né? União estável, homoafetividade. E essas palavras foram conquistando o ouvido da sociedade. Ok, se a homossexualidade ganhou espaço, pastor, então o que dizer hoje do que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo com relação, vamos pegar aí o Canadá. O Canadá, os pais são criminalizados se aquele menino tiver com trejeitos e os pais forem interferir na educação do menino. Eles são obrigados a deixar esse menino se comportar como menino. É crime. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Ainda não chegamos neste ponto, mas estamos caminhando a passos largos para isso. Então hoje nós temos o quê? Na nossa sociedade exterior, né? Você não identifica mais quem é homem e quem é mulher. Doce engano pensar que o travesti é aquele que está na esquina se prostituindo, porque hoje o travesti e o transexual, eles nos atendem em consultórios odontológicos, de médicos, advogados, e nas igrejas também eles estão. Nós não sabemos quem é homem geneticamente e quem é mulher geneticamente. Nós temos a realidade hoje, um homem trans, que geneticamente é uma mulher, casado com uma mulher trans, que geneticamente é um homem. Então, este homem que é um travesti,
logicamente ele tem o pênis dele, ele tem relação sexual com o marido, o homem trans, que é uma mulher, e engravida. Então aí nós temos o quê? Já institucionalizado no Brasil e no mundo as famílias que são de transexuais, que estão gerando filhos. Então, o travesti, que é uma mulher, né, aparência de mulher, geneticamente é homem, tendo relação sexual com teu marido, que é uma mulher, que engravida, gera criança e nasce. Aí você vê lá aquela aparência de homem barbado, que tirou o seio, e aquele homem, aparente homem, parindo uma criança. Mas ali nós temos uma mulher. E nas igrejas nós temos o quê? Temos discipulado pessoas, temos encaminhado para o batismo, e na verdade, nós não estamos percebendo que aquele homem geneticamente é uma mulher. Então, a realidade no Brasil e no mundo já está dessa forma. O ser humano se autoconstrói, se autodefine, não precisa de Deus, ou ele tem um Deus conforme aquilo que ele precisa para si, para se sentir bem. E a realidade não é boa. A nível de sexo, sexualidade, identidade, o ser humano é capaz de tudo hoje. Então, nós vivemos num momento onde não se identifica mais. Porque nós temos aí áreas da saúde que têm feito um belo trabalho na destruição da mulher e na construção de um homem ali. É caótico. Certo. Bianca, quer complementar? Isso. Eu queria aproveitar aqui para trazer um ponto também, que até o próprio Saulo comentou ali, né? Então, hoje a gente está num momento de normalização, né, desse comportamento. Então, a gente passou daquela fase em que, né, puxa, surgia um casal gay, né, homossexual em alguma novela, algum seriado, né, na TV, em algum lugar, e era aquela guerra, né? Então, os cristãos ali detonando, querendo detonar de alguma forma, e os não cristãos ali exaltando aquela situação, né? E hoje a gente está no momento em que está na normalização. Então, tudo que você vai ver, tudo que você vê, existe essa diversidade de alguma forma. Então, aquilo passa a ser normal. Então, não é mais chamada atenção nem para celebrar, nem para né, não compactuar com isso, né? Então, existe essa normalização. E aí, junto com isso, eu vejo também essa questão de limites, né? E aí, quando a gente fala de limites, e muito esse discurso, né, de você pode ser quem você quiser, né? E também esse ponto de o importante é você ser feliz. E aí, com isso, né, você deixa de trazer aquele lado, né, de mas nem tudo que eu quero, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo que eu quero, nem tudo que eu desejo vai me fazer bem, né? E aí a gente começa, e aí vai criando essa distorção. Então você vê um discurso muito do eu, né, e aí muito difundido, e aí você cresce nesse ambiente, você né, a gente aqui já está um pouco, né, eu já estou nos meus 32, né, então eu já estou meio que formada, vamos dizer assim, mas aí eu olho, por exemplo, para crianças, para minha sobrinha, né, para minha prima, que são pessoas que já cresceram nesse discurso do eu, de alguma forma, e a gente nem percebe que está nesse discurso do eu. E aí, com isso, você olha e fala, puxa, quando que eu deixei de olhar para o que Deus quer para mim, né, o que é a vontade dele, qual que é a perfeição que ele criou em mim para sucumbir a esses desejos, né? E aí isso entra também, obviamente, para esse lado da sexualidade, né? Porque aqui, né, a gente precisa ser honesto, não é fácil lidar com isso, né? Com essa situação, né? Com esses desejos, de alguma forma, com essa questão de identidade, com qualquer vício, com qualquer questões que a gente tenha relacionado, não é fácil lidar com isso. É o tempo todo você se negando, né? Você
retraindo esses pensamentos, você eliminando, e você fazer o quê? Você trocar isso pelas coisas do alto, né? Pelo que Deus traz para você, pelo que Deus quer, né? Através da tua vida. Então, eu vejo também que esse discurso do eu, é importante a gente ser feliz, né? É algo que entrou para colaborar também, para que haja toda essa normalização e esse pensamento errado de que, puxa, isso é normal, isso pode acontecer, ou eu sou assim, eu nasci assim, né? Muito bom. E eu quero pegar esse gancho aí que você trouxe, Bianca, e fazer uma ponte aqui, porque nada que não vem, ou aquilo que não vem de Deus não é sustentável, né? Em algum momento vai corromper, vai romper, enfim, vai cair. E nessa perspectiva, né, do alto, como que a gente pode entender, Saulo, qual que é a vontade de Deus para o ser humano nesse quesito voltado à sexualidade, né? A gente fala que sexualidade ela é fruto, ou o discernimento, o entendimento a respeito de sexo masculino e feminino, ele é fruto de uma identidade bem formada em Cristo, né? Então, como que a gente pode entender de uma maneira macro, obviamente que o Espírito Santo ele vai falar à luz da palavra com cada um, mostrando quais são os seus valores, mostrando qual é o seu temperamento, mas a palavra de Deus ela é clara, ela é absoluta, né? E a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por mais que o ser humano ele tente criar felicidade por conta própria, a melhor felicidade nós encontramos em Deus, né? Naquilo que vem do Pai, né? Então, de uma maneira, talvez seja uma resposta que não seja curta, mas se a gente conseguisse trazer um panorama assim de Deus a respeito daquilo que Ele vê em nós, como que você diria? Puxa, a vontade de Deus para o ser humano ela é essa, pastor. Se nós traçarmos uma linha aqui, vamos pegar assim uma infância, né? O que as crianças estão recebendo durante a construção da sexualidade, né? A construção da sexualidade deveria ser aquele bebê ter uma boa relação afetiva com a mãe, com o pai, né? Afeto. Saiu da fralda, descobre que ali tem algo novo, né? Um pênis, um saquinho, uma vagina. E essa criança tem um processo nessa construção da sexualidade. Aí depois vem a questão das descobertas, né? Do masculino, do feminino, um descobrindo o corpo do outro, mas uma descoberta saudável. Vem a puberdade, né? Vem a adolescência, os hormônios sexuais começam a borbulhar, mas aqui eu estou desenhando um caminho como deveria ser. Mas será que tem sido assim? Não, não tem sido assim. Durante essa construção, nós temos visto o quê? Má informação, conhecimento errado, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, tem a questão da pedofilia, tem a questão da alienação dos pais com relação aos filhos, a pornografia, que vem arrebentando com uma geração inteira. Então, nós estamos vendo que o ser humano não sabe mais quem é. Por quê? Chega alguém para ele e coloca assim, ó, você pode ser tudo isso aqui, e mais um pouco. Escolha. A pessoa já está arrebentada na construção da sexualidade dela. E vem um prato cheio de possibilidades para escolher, a pessoa não sabe nem quem é, como que ela vai escolher o que é melhor para ela. Aí pega atalho, vai para prostituição, vai para pornografia, vai para o vício sexual, vai para a homossexualidade, acha que é travesti, acha que é trans. Aí vem essas distorções, né? Totalmente fora
do que Deus tem para o ser humano. Os atalhos foram sendo pegos para facilitar o caminho. Mas Deus, ele tem para nós aquilo que é o bom, o perfeito, o agradável. Ele não nos rotula disso ou daquilo. Então, quando eu vejo alguém chegar na igreja e falar assim, eu sou cristão homossexual não praticante, e está tudo bem. Aí você precisa levar essa pessoa a algo mais profundo. Primeiro, tá ok, você diz que é cristão, perfeito, mas você não é um homossexual não praticante. Ou você é filho de Deus, filha de Deus, ou você não é. Porque em Deus nós não temos rótulos, a não ser de filho de Deus, filha de Deus. A palavra de Deus inteira é muito clara a respeito disso. Então, o entendimento, pastor Fábio, de, peraí, criação, veio a queda e vem a redenção. Então, quando uma pessoa que vem tão confusa na sexualidade, na identidade, chega até Cristo, ele se revela para ela. E ela fica desnuda como filha amada de Deus ou filho amado de Deus. Mas para chegar nessa compreensão, leva tempo, é um processo. Por quê? A pessoa chega trazendo a verdade dela. Eu sou cristão homoafetivo não praticante. Deus me aceita assim, se Deus é amor, se eu for fiel ao parceiro, está tudo bem. As falsas crenças precisam sair, as mentiras contadas precisam sair daqui. Então, como que isso pode acontecer? Olha só, Salmo 139, que fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, do 13 ao 17. Então aqui, já tem uma direção. Deus me conhece. Aí vamos para Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Espera aí. Então quer dizer que este Deus me conheceu antes mesmo que eu estivesse dentro do ventre da minha mãe. Não foi só ali para Jeremias. É para todos nós. Ele nos conhece. Então, essas mentiras de que eu posso ser quem eu quiser, que eu posso pegar o prato de possibilidades, elas precisam ser removidas e preenchidas pela verdade. Não temos lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu preciso conhecer a verdade, é porque estou vivendo numa mentira. E essa verdade vai me libertar. Então, João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui não está dizendo que a pessoa é algum rótulo que estão colocando nela, né? Aquela sigla LGBTQIA+, e não tem fim. Deus está resumindo em filho, filha. Então não tem conversa, não tem acréscimo aqui. Então eu posso dizer que eu não sou heterossexual. Ah, por que você está dizendo isso? Você é o que então? Eu sou apenas homem. No mundo tem homem e no mundo tem mulher.
a questão do homem trans, a questão da mulher trans, nós entendemos, nesse nosso olhar cristão, que é uma construção do ser humano. Mas precisamos voltar para casa com relação a isso. Então, é criação, queda e redenção. Por que está essa bagunça? Estamos como estamos? Por conta da queda. Mas nós temos a possibilidade da redenção. Mas para alcançá-la, nós precisamos nos ver livres de um grande problema que tem na humanidade, o orgulho. O orgulho, pastor Fábio. Porque eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso de Deus, é Deus que precisa de mim, ou eu vejo Deus da forma como eu quero. O orgulho tem causado grande estrago na humanidade e afetado a sexualidade. A parada do orgulho gay é isso aí. É aquele orgulho que está afastando muita gente da realidade, da verdade de quem é Deus. Aí, o que acontece nos grupos de apoio do Bússola Sexualidade, né? Nós temos 5 grupos com diferentes temáticas. E dentro deles tem vários outros grupos. É levar a pessoa a um relacionamento profundo com Deus. Por isso que eu falo que não tem cura gay, que não tem libertação, não é isso. É levar essa pessoa a um relacionamento profundo com Deus, onde ela se livra do orgulho, da inveja, da idolatria. Esta é uma caminhada, é um processo. Muito bom. Acho que... Foi excepcional sua resposta. Eu gostei bastante. Acho que tem trazido bastante clareza. Tenho visto aqui os comentários também. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é absoluta e ela nos chama de filhos e filhas, e isso nos basta, né? Aquilo que o Pai diz a respeito de nós, de quem nós somos, é o que basta, é suficiente. Amém? E como que para a gente caminhar, talvez aí para os passinhos aí finais da nossa conversa de hoje, né? A gente vai ter mais oportunidades pela frente, mas para a gente caminhar para os passinhos finais da nossa conversa de hoje, como que a igreja ou como que as famílias, talvez eu trouxesse nos 2 panoramas, né? Como que a igreja e como que as famílias, elas podem se preparar, elas podem abordar, elas podem realmente crescer, né, e aprender mais a respeito desse assunto, mas também diante das oportunidades e dos desafios aí pela frente, como que a gente pode se preparar para tratar isso com a devida sabedoria? Então, vamos lá, né? Eu tenho até aqui na minha frente parte de uma palestra que eu faço que eu digo assim: a tarefa dos cristãos comprometidos com a cosmovisão sexual cristã resume-se em criação, queda e redenção. O que nós precisamos fazer? Anunciar a este mundo doente pelo pecado e lhe mostrar que o caminho de Deus não é o melhor caminho, mas ele é o único caminho. E assim, o problema não tem sido a falta de clareza da Bíblia. A Bíblia fala sobre sexualidade, identidade, fala sobre sexo também. Não é a falta de clareza da Bíblia, da palavra de Deus, mas é a ausência de fidelidade da igreja. Então, a igreja precisa entender que é preciso arrumar a casa, porque dentro da igreja nós estamos encontrando pornografia, vícios sexuais, homossexualidade, aquelas pessoas que já foram batizadas, que se consideram crentes, elas estão tendo conflitos nesta área. Eu não estou aqui trazendo peso nem culpa, Perfeito. Porque essas pessoas sofrem, pastor Fábio. Tem sofrimento na vida delas. E nós precisamos entender que podemos ser um local seguro para ajudá-las, né? Então, nós devemos promover famílias que glorifiquem a Jesus, formar igrejas baseadas na Bíblia, fomentar essa cultura cristã,
tempos de caos sexual, os cristãos não devem agir de modo diferente de como procederam em tempos mais fiéis. Então, a igreja precisa promover essas famílias. Chega de dar pão e circo nas igrejas. Nós precisamos falar do que está acontecendo no mundo e trazer para a luz da palavra de Deus. Aceitar, cultivar, ensinar e exigir a ética sexual cristã na família, na igreja e na cultura. É nosso dever reconhecer a palavra de Deus como detentora de toda autoridade em todas as áreas da vida e do pensamento. Confiar no Espírito Santo de Deus para transformar corações e vidas. Devemos, em todos os tempos, nos prostrar em adoração diante do trono de Deus, digno de toda glória, honra e louvor. Então, as famílias precisam estar atentas ao que está acontecendo dentro das creches, dentro das escolas. A mulher precisa voltar para casa, porque, mas você está dizendo que eu que trabalho fora, sustento a minha casa, preciso pedir a conta do meu trabalho? Não. É voltar para casa sabendo o papel dela. O papel de mulher, o papel de esposa, o papel de mãe. Essa mulher se perdeu. A criança está na creche 24 horas, pastor Fábio. Aí cadê o homem? O homem foi destituído do papel dele, não sabe quem é, não dá conta de ser pai, não dá conta de ser marido, não dá conta de ser homem. Aí essa mulher que está sangrando olha para o lado, que é o porto seguro dela, não tem, porque ela está empoderada, ela saiu de casa, o homem também saiu de casa, a criança ficou no vácuo, na creche 24 horas, a escola começou a ensinar, falar de gênero, a escola começou a mandar livros didáticos onde não se tem mais a família, e se tiver aquela família chamada tradicional, que está trincada na parede. Então, a escola está fazendo esse serviço, esse desserviço. Aí você vê crianças chegando em casa e questionando o pai cristão. Por quê que eu tenho que me comportar como menino só porque eu tenho um pênis? Inclusive, eu creio que seja até assunto da próxima live que nós vamos ter aqui. Nós vamos tratar da questão das famílias. Mas a igreja precisa se posicionar, porque tem lideranças que até então a gente achava que eram cristãs, elas estão negociando a palavra de Deus. Elas estão abrindo brechas. E não tem conversa. É homem, é mulher e ponto. Não tem vírgula ali. A gente não tem que ficar com medo de se posicionar, com medo de poder falar a verdade da forma que nós queremos. Se eu tivesse medo, eu não estava à frente de um ministério de sexualidade, chamado Bússola Sexualidade. Então, nós precisamos falar aquilo que nós queremos. Então, não rotular as pessoas de você é um cristão homoafetivo não praticante. Não, você não é isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, se a gente ler, do 9 até o 11, tem uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. Então, mas ali não está escrito assim, o cristão pedófilo não praticante. Você, então, assim, agora você é cristão pedófilo não praticante. Agora você é um cristão efeminado não praticante. Não está isso ali. Então, nós não podemos permitir que as pessoas sejam rotuladas dentro da igreja. Então, fique imaginando, se tem gente que está recebendo alvará da igreja para se identificar como cristão homossexual não praticante, e se o pedófilo fez isso? Aí eu sou um pedófilo cristão não praticante. Então, assim, essa sutileza está tentando fazer parte da igreja, porque as igrejas não estão sabendo como lidar com isso. Como eu falei, as pessoas LGBTs estão nas nossas igrejas. E ok, tem que estar ali, são frequentadores. Ali eles estão ouvindo a palavra. Nós temos regras e temos limites, nós temos estatuto, nós temos regimento interno dentro das igrejas. E não podemos
negociar. E as famílias precisam fazer isso que eu falei agora. Voltar para casa. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando o homem e a mulher entenderem o seu devido papel, o percentual de pessoas confusas quanto à identidade sexual tende a diminuir. Mas aí eu complemento. Quando o homem e a mulher entenderem o seu papel em Deus, o percentual de pessoas que estão em conflito na sexualidade e identidade tende a cair. Por quê? O homem sabe o papel dele, a mulher sabe o papel dela, a criança não está no vácuo, ela vai ter referência, ela vai saber quem ela é. Então é um pouco do que eu posso trazer com relação a essa pergunta que você me fez no final, né? Sobre a igreja, sobre a família. Perfeito. E aí, fazendo um complemento aqui, que eu acho que é algo que é super chave, assim, também, eu diria que é a questão de você falar sobre isso. Então, assim, quando, né, muitas vezes a gente fica muito no campo do pensamento, né? Então, a pessoa que lida com a situação, ou a família que tem um filho ou um marido que lida com isso, e aí fica tudo muito camuflado, ou muito no campo do pensamento, né? E aí, quando você fala sobre isso, né, aquilo se torna, parece que, mais real, né? Isso se aplica de uma forma geral. E a própria palavra diz, né? Então, traga luz, né? Então, assim, eu diria aqui, né? Conversem, né? Se você passa por esse problema, é difícil, é dolorido, mas fale, né? Se você é casado, fale com seu esposo, fale com a sua esposa, né? Você, filho, fale com seus pais, né? Fale com um líder que você confia, né? E os pais conversem com os seus filhos também, né? Porque essa questão de você conversar sobre isso vai ajudar a trazer essa luz também, né? Não tenha medo de ser incisivo em algumas coisas, como o Saulo trouxe, né? É o sexo feminino e masculino. Mas se tem algo que está confuso para você nisso, vamos conversar, vamos resolver, vamos entender qual que é a raiz dessa confusão e vamos arrancar essa raiz juntos, né? Então, a gente vive como cristãos, a gente vive em igreja, a gente vive em comunidade por isso, né? Para que um seja suporte para o outro e para que a gente possa ter esse apoio e realmente ser ajudado, né? Então então falem, conversem, né? Pais, pessoas em geral, filhos, todo mundo, avós, procurem informação sobre isso, mas não tenham medo de perguntar, de conversar, né? De questionar. E se alguém, né? Se o seu filho vier para você e você não souber responder, fala para ele, olha, não sei, mas eu vou procurar essa resposta e eu vou te trazer essa resposta, sabe? Então, acho que é isso, assim. Então, falem, gente, conversem sobre isso, porque essa é uma das melhores maneiras da gente resolver essas questões também, né? Que tá no oculto, fica no oculto, e aquilo vai sendo alimentado ali pela gente, né? De uma forma que não vai resolver, né? Sozinho a gente não vai conseguir, né? E Deus, obviamente, ele é onipotente, a gente pode entregar tudo para ele, mas às vezes a gente não consegue abrir para Deus mesmo, se abrir para Deus para ser tratado. A gente consegue só com uma outra pessoa, às vezes, né? De ter ali uma pessoa que está olhando no teu olho e você consegue falar de alguma forma. E essas pessoas, com certeza, são usadas por Deus para te ajudar também. Amém. Amém. E para a gente encerrar, eu tenho uma impressão aqui no meu coração que pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que estejam realmente perdidas ou com algum tipo de confusão, com algum tipo de angústia, de sofrimento nessa área. Às vezes, alguma das questões que nós falamos aí sobre pornografia, sobre interpretação errada, veio, enfim, sendo educada, né, com algum tipo de informação enganosa como essas que a gente falou, né, de doutrinamento, de politicagem, enfim, né, uma série de fatores aí que manipulam muitas vezes a nossa cabeça, e pode ser que
diante dessa live aqui, está dizendo, poxa, eu quero realmente viver a vontade de Deus, mas eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde ir. E eu queria, talvez, concluir essa noite aqui deixando 2 recados. Um deles é fazendo realmente bom uso do Ministério Bússola Sexualidade, né, Saulo? Se existir alguém aqui que queira saber mais do assunto e realmente se abrir, talvez você não esteja inserido numa igreja, talvez você não tenha uma família estruturada, talvez você não tenha uma pessoa de confiança que você possa compartilhar e contar e se abrir, pedir socorro, eu queria realmente te incentivar a procurar pelo ministério da Primeira Igreja Batista chamado Bússola Sexualidade. Saulo, como que essa pessoa ela pode acessar, né, esse trabalho que vocês têm feito? Eu coloquei ali no chat o WhatsApp do Bússola Sexualidade. Temos o Instagram, né, Bússola Sexualidade, Facebook Bússola Sexualidade. Digitando meu nome, Saulo Navarro, vai vir aí uma forma também de chegar até nós. E resumidamente, Pastor Fábio, eu falei no início que nós temos 5 grupos de apoio com diferentes temáticas, né? Vou falar rapidamente aqui sobre cada um. Identidade acolhe homens e mulheres que livremente buscam ajuda porque estão em conflito na identidade sexual, não querem vivenciar a homossexualidade, eles livremente buscam ajuda. Então, o grupo de apoio Identidade tem acolhido homens e mulheres. Grupo Fonte de Jacó, esse grupo acolhe pais, acolhe mães, e tem acolhido também esposas, que os maridos estão em conflito na sexualidade. Então, esse é o maior grupo do Bússola, estávamos há pouco tempo com 220 participantes nele. Então, nós temos ali um grupo com só os pais, um grupo só com as mães, um grupo só com as esposas. As esposas estão vivendo um grande desafio. Eu estou falando da igreja, né? Homens envolvidos com homossexualidade, vícios sexuais. Um grupo de apoio chamado Sexualidade Masculina, que acolhe homens que querem deixar vícios sexuais. Vaso de Alabastro, mulheres que buscam ajuda para deixar vícios sexuais. As mulheres também estão passando por grandes desafios, elas estão precisando de ajuda. O Jordão é um grupo que acolhe travestis e transexuais. Então, um grupo de apoio Jordão. Mas aí nós temos aquela frase, né? Aqueles que livremente buscam ajuda. Ninguém é forçado a nada. Nós só caminhamos com aqueles que livremente buscam ajuda. E nós temos travestis que estão se arrependendo, transexuais que estão se arrependendo, e eles estão precisando de encontrar um local seguro para receber essa ajuda. Aí eu entro no LIDE-se, Liberdade para Decidir e Expressar-se. É uma ação que, se preciso for, vai ser levada para Brasília, porque para garantir o direito humano e constitucional daquela pessoa que está em conflito, que está em sofrimento psíquico na área da sexualidade, ela possa ter o direito de buscar ajuda e encontrar. O Conselho Federal de Psicologia não ajuda mais, nem psiquiatria ajuda. A igreja ainda está conseguindo ajudar, mas essas pessoas, elas estão sem saber para onde correr. Então, quando alguém, Pastor Fábio, levanta a mão e vence a vergonha e ela vem buscar ajuda, nós precisamos acolher essas pessoas, porque tem sofrimento na vida delas. Eu não estou aqui atacando ninguém, movimento, pessoas. Não estou atacando. Não é o meu foco. Eu não entro em debate, não entro em confronto. O que eu trago é essas pessoas que estão em sofrimento, elas têm o direito de buscar ajuda e encontrar. Então, assim, para você que está nos ouvindo e de repente está em conflito,
Ninguém está te culpando por isso, nem colocando peso, porque nós sabemos que aí tem sofrimento. E nós queremos acolher esse sofrimento. Tá? Deus abençoe e agradeço por esse tempo aqui com vocês, muito importante. Obrigado mesmo. Amém. Amém. Vamos orar, encerrando. Eu quero orar por você que, de repente, participou dessa live e o Espírito Santo trouxe alguns pontos ao seu coração que precisam ser realmente ajustados, trabalhados. Eu louvo a Deus pela tua vida, Saulo, louvo a Deus pela tua vida, Bianca. Obrigado pelo esclarecimento, obrigado por nos conduzir à luz da palavra, obrigado por trazer realmente esclarecimento sobre o tema em si. E eu creio realmente que o Espírito Santo está trazendo luz, está trazendo cura, inclusive, aos corações, né, de muita gente que está aqui participando. Tenho percebido também que para pais se tornou ainda mais claro de como abordar o assunto com seus filhos, né, para pastores como eu, né, como abordar o assunto com membros da sua igreja. Então eu louvo a Deus por essa conversa, por esse bate-papo e quero orar por aqueles que estão acompanhando aqui, né, a nossa conversa, e que o Espírito Santo tocou seu coração, mostrou para você que alguma coisa ela precisa ser realmente realinhada, ressignificada, restaurada, né, transformada. Então, se você tiver liberdade aonde você estiver, coloque a mão no seu coração ou levante suas mãos, mas receba realmente um toque de Deus, o fogo de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Quero orar contigo e na sequência nós encerramos essa live. Espírito Santo, obrigado por esse tempo juntos, obrigado por nos conduzir, Senhor, à luz da Tua palavra a respeito desse tema que o Senhor criou, né? O Senhor nos criou como homens, como mulheres. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos e filhas. E Espírito Santo, obrigado porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina realmente o nosso caminhar, ela traz clareza, Senhor, para assuntos que muitas vezes, Senhor, o mundo, a sociedade, mas principalmente o inferno tenta destruir, tenta corromper, e nós nos levantamos, Senhor, para cooperar com o Teu Espírito, para cooperar com a Tua palavra e trazer clareza a respeito disso. E Espírito Santo, eu oro para que, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que percebeu que o Teu Espírito mostrou, que o Senhor está realmente revelando, o Espírito Santo, que cada um que foi tocado por Ti seja transformado por Ti, seja curado por Ti, aquilo que estava confuso, eu oro por um alinhamento, eu oro por esclarecimento, eu oro por organização nos pensamentos, aquele que estava com angústia e com sofrimento, Espírito Santo, eu declaro que a Tua salvação chegou, a Tua esperança chegou, eu declaro que ele não está sozinho, ela não está sozinha. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor levanta uma igreja relevante, uma igreja, Senhor, que ama a vida das pessoas, se importa com elas, e se nós estamos fazendo isso nesta noite, é porque nós amamos a vida de cada um que está aqui, a vida de cada um que tem enfrentado esses conflitos. Espírito Santo, nós nos importamos, Senhor, com a vida das pessoas desse tempo, dessa geração, e clamamos a Ti, Senhor, para que cada um possa viver de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor desenhou desde antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor sonhou conosco. Obrigado porque o Senhor nos conhece mesmo antes de sermos formados. O Senhor já sabia o valor que nós tínhamos. E eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, você tem muito valor para Deus. Ele entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para pagar um alto preço por você. E se Jesus pagou um alto preço por você, é porque você tem valor. Você tem valor para Deus, você tem valor que custou o sangue de Jesus. Eu declaro você completamente livre para desfrutar do amor do Pai, para desfrutar da palavra de Deus, para desfrutar dos planos de paz que Ele tem a teu respeito. Eu declaro um caminhar diário de acordo com a palavra de Deus. Eu declaro um caminhar diário à luz da palavra
de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu declaro você completamente livre para viver a sua vida em plena liberdade, curtir a sua vida na presença do Espírito Santo, exatamente como Ele te formou e Ele te chamou para ser. Em nome de Jesus, eu abençoo a casa de cada um, abençoo a família de cada um, sua história. Declaro, Espírito Santo, dias maravilhosos pela frente, Senhor, e nós vivendo, Senhor, de acordo com os teus planos. Abençoa a vida do Saulo, abençoa a vida da Bianca, suas famílias. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, Senhor, de clareza, essa noite de alinhamento, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Deus Deus abençoe. abençoe, Saulo, Bianca. Tenham uma boa noite de descanso. Fiquem com Jesus. Boa Amém. noite. Deus abençoe. Boa noite a todos.